Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Nós saudamos a toda a igreja, os nossos convidados, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, muitas das vezes nós ficamos preocupados com muitas coisas. Muitas das vezes ficamos preocupados com os poucos recursos que nós temos, mas a prova de que a quantidade não importa, é que nós somos poucos aqui nesse lugar, mas a bênção de Deus já foi derramada sobre a nossa vida. Os louvores já falou aos nossos corações, já podemos dizer que valeu a pena virmos hoje à casa do Senhor, louvado seja Deus. Então, se na sua vida você está com poucos recursos, está com poucas alternativas, saiba que o Senhor, Ele pode multiplicar tudo na sua mão e te dar a vitória naquilo que você veio buscar na sua presença. Graças a Deus. Vamos estar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 24. Graças a Deus. Também vai estar aqui projetado. Os irmãos podem acompanhar aqui também. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Os irmãos tomaram café hoje, né? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E disse-lhe: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arranquemos-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, também não arranqueis o trigo junto com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, Senhor, a tua palavra. Nos dê a tua graça, a tua bênção, sobretudo, Senhor, a tua revelação, a compreensão. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, essa palavra, na verdade, é um clássico da palavra de Deus. A parábola do joio e do trigo. Até aqueles que não servem ao Senhor já tiveram contato com essa história. O joio no meio do trigo. Mas o que nós vamos falar aqui hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre essa palavra que é bem simples, mas nós vamos abordar aqui 3 aspectos muito importantes, que é o campo, que é a semente e também a colheita.
E nós preparamos aqui um pequeno slide para que os irmãos tenham uma compreensão. E nós colocamos ali, o pai de família, que fala do Deus Pai, que semeou em nossos corações a boa semente. A semente fala da palavra de Deus. O campo fala dos nossos corações. E depois que a semente ela cresceu, deu fruto, virou trigo, fala da pessoa do Senhor Jesus. O próximo, por favor. E ainda nós temos o personagem que apareceu aqui oculto, que é tipo do inimigo. E a palavra fala que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Então nessa parábola, meus irmãos, nós vemos aí que o inimigo ele veio e semeou a má semente, a semente do joio, ele lançou ali e cresceu junto com o trigo. E a palavra fala, meus irmãos, que isso se deu no período da noite. E o período da noite é o período em que nós estamos vivendo nesta hora. É o período que nós nos encontramos profeticamente. E ainda nós fizemos aqui uma pergunta, né? Quando se dará a separação, então, do joio e do trigo? Essa separação, ela se dará no arrebatamento da igreja, aonde o Senhor, ele dará ordem, e essa separação, ela então vai se concretizar. E quem fará essa separação? Os anjos de Deus, que são os ceifeiros. Em Mateus 24, 31, nos afirma isso: ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor, ele fará essa separação. O Senhor, ele fará essa colheita. E nós resumimos aqui, meus irmãos, para dizer uma coisa para os irmãos. O campo fala do nosso coração. Um dia, Deus, ele semeou a boa semente no meu e no seu coração. E o que nós estamos vendo nessa última hora é que muitos estão perdendo esta bênção que Deus um dia semeou. Então observe, os irmãos, o Senhor, ele teve todo um cuidado de te chamar, de purificar a sua vida, de transformar o seu coração, de falar contigo, de te dar experiências, e ele semeou a sua boa semente. E o interessante, meus irmãos, é que a palavra de Deus fala que do nosso coração é que saem as saídas da vida. Então veja, os irmãos, como é importante o nosso coração, ele está voltado para o Senhor. E nesta hora nós estamos aqui para fazer essa pergunta para os irmãos: como está o teu coração? Como está, a sua vida diante do Senhor? Porque o Senhor, ele semeou a boa semente. Mas nessa última hora, nesse período da noite, nesse período das trevas, o adversário, ele tem se aproveitado de sobremaneira. Porque a palavra fala, meus irmãos, que dormindo os servos do pai de família, veio ali o inimigo e semeou a semente do joio. Porque nessa última hora é o momento da noite, é o momento do sono, é o momento da frieza espiritual, é o momento em que muitos estão dormindo, muitos estão, meus irmãos, no momento do sono profundo. E esse momento, ele é perigoso, porque é nesse momento em que a frieza espiritual vem, o desânimo vem, o comodismo vem, e o adversário, ele vai ali
ele se aproveita e lança a semente do joio. Mas o que nós queremos deixar para os irmãos é que saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor, e o Senhor plantou primeiro a boa semente na sua vida, louvado seja Deus. Não deixa que o mundo, ele venha a plantar a má semente, não deixe que no seu coração haja os sentimentos que o mundo está aí cultivando a cada dia. Por quê? Porque o momento em que nós estamos vivendo, meus irmãos, é o momento da noite, é o momento da noite espiritual, e nesse momento da noite, as trevas, elas estão sobremaneira, meus irmãos. Esse momento da noite é o momento em que as trevas, elas estão assim, as coisas estão acontecendo de tal forma que, uma expressão, né, antiga, né, nos deixa de cabelo em pé. Nós até elencamos aqui as operações desta noite, desse período da noite, porque às vezes nós falamos noite e a pessoa ainda, né, fica uma coisa um pouco vaga, né? Mas observe, irmãos, o que está acontecendo hoje nos casamentos. Os casamentos estão sendo destruídos, estão sendo alvos aí da ação do adversário. Então é o momento da noite. A religião, quem é que hoje confia na religião? Ninguém confia. A religião perdeu assim a credibilidade de tal forma que fica difícil. As pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus, reflexo da religião. Mas nós não estamos aqui pregando uma religião, nós estamos pregando aqui que Jesus está vivo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, louvado seja Deus. Então você não foi chamado para mais uma religião, não é isso. Hoje nós vemos, meus irmãos, o mal entrando no meio da sociedade, é o período da noite. Lembrei aqui das universidades, né? Sistema aí de ensino. Sistema de ensino hoje, você tem que pensar duas vezes em mandar um filho, uma filha para uma universidade, porque ela entra de um jeito e olha, quando termina, sai dali deteriorada. As instituições estão assim emocionadas, as instituições estão assim se perdendo a cada dia. Eu fico olhando, meus irmãos, a vida do policial. Ele é um verdadeiro herói. Aqueles que não se corrompem, aqueles que honram, né, a farda, honram ali, né, o propósito que eles tiveram ali diante da bandeira, são verdadeiros heróis, porque tudo hoje conspira contra aquele que tenta guardar a lei. Então é terrível, são coisas terríveis que acontecem, que nós ficamos olhando assim, meu Deus, onde é que isso vai parar? É porque é o período da noite. Política, quem aqui acredita em política? Ninguém acredita mais. Você pode até ter ali um político, uma pessoa que você sabe até que é honesta, mas quando ele entra na política, o sistema ali corrompe. Quando não corrompe, aquele que entrou ali com boa intenção, ele não consegue fazer nada. Então, meus irmãos, nós estamos vendo o mal aí se enraizando, tomando conta da sociedade. E a pergunta é, você ainda está esperando alguma coisa desta vida? Você ainda está esperando alguma coisa do que está ao teu derredor? Você ainda tem esperança no mundo? Há um texto em Jeremias que diz assim, olha, queríamos sarar Babilônia, mas Babilônia não sarou. Babilônia é o mundo que aí está. Não tem cura, não tem jeito. Mas a igreja, ela sabe o momento em que ela está vivendo. E o Senhor Jesus falou na sua palavra, quando todas essas coisas acontecerem, olhai para cima, porque a vossa redenção, ela está próxima, louvado seja Deus.
Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí ao nosso derredor, é o período da noite. Então, os irmãos estão entendendo a parábola do joio e do trigo? No período da noite, o adversário ele se aproveita e ele lança mais semente. E se você deixar, ele vai lançar no seu coração, no meu coração. Mas a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que nós vamos vencer pelo poder do sangue de Jesus, louvado seja Deus. Então no nosso coração há um clamor constante, Senhor, passa do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, para que o mal não entre na minha tenda. Então veja, os irmãos, que de uma simples parábola, já conhecida, muito conhecida, nós estamos vendo, meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo. Ainda um outro aspecto, dentro da sociedade, a justiça. Quem é aqui que acredita no judiciário? Quem é aqui que tem esperança? Depois do que aconteceu anos aí atrás aí, quem aqui ainda tem esperança de que não tem, meus irmãos? E a palavra, ela é certeira. Eu até separei aqui, Isaías 59, versículo 14. Pelo que o juízo se tornou atrás. Olha só. E a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Olha como é que está a justiça. Você ainda tem fé nas instituições, no seu dinheiro? Os mais antigos aqui vão lembrar, quando o real foi lançado, uma nota de R$100, o que você fazia no mercado com R$100? Você comprava, né? O mês todo ainda sobrava. Vai hoje com R$100, você não compra nada, fica devendo, não leva o cartão junto não, para você ver. Então, meus irmãos, as coisas estão se deteriorando, as coisas estão se esvaindo pelas mãos. É o quadro que nós estamos vivendo, é o período da noite. E muitas das vezes, no período da noite, ali quando nós acordamos e nos deparamos diante do problema, nós temos a atitude ali dos servos. Senhor, tu não plantaste a boa semente? Por que agora aconteceu isso, Senhor? O Senhor quer que eu vá lá e arranque? Às vezes nós queremos agir assim, na verdade, na nossa vida, nos problemas. Não, eu vou ali, vou resolver, Não faz isso não. Deixa crescer junto, para que o Senhor, Ele tome partido, e o Senhor vai colocar a mão. No problema lá na sua casa, ore ao Senhor primeiro. No problema lá no seu trabalho, não resolva assim de cabeça quente, olha, eu vou fazer isso, não faz, não. Vai buscar o Senhor, vai clamar ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai colocar a mão, e o Senhor vai fazer justiça em favor das nossas vidas, louvado seja Deus. Às vezes, diante do problema, a gente quer, olha, eu acho então que vou fazer logo a separação aqui, porque eu sou muito certinho. Está tudo certo. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é buscar ao Senhor, para que nós possamos ser trigo na presença do Senhor. O Senhor te chamou, meu irmão, para que você seja trigo na presença do Senhor. Você não pode ser joio. Está na prova, né? Rapaz, não faço não. Graças a Deus. Mas o Senhor nos chamou para sermos trigo, meus irmãos. É o período da noite aí. O período da noite. E o que nós queremos dizer para os irmãos, para encerrar aqui, né? É que o momento é de nós buscarmos ao Senhor. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É candeia acesa, é óleo, é batismo com o Espírito Santo, clamor pelo sangue de Jesus, oração constante, porque Deus vai fazer a separação. Jesus virá para buscar a sua igreja, louvado seja Deus. Esteja o mundo preparado ou não,
esteja você crendo ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele dará ordem aos seus anjos: ajuntai meu povo, para que estejai comigo. E os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Louvado seja Deus. Como será o fim, o momento chegará. Glória a Jesus.